Eu estava resolvendo um pepino no nosso sistema ERP, quando Michael Hartwell entrou e avisou que o filho dele precisaria da minha sala. Eu tinha impedido a empresa dele de afundar por 15 anos. E ele me disse aquilo como se estivesse pedindo para eu empurrar uma caneca para o lado. E aí, Bob? Falou sem nem tirar os olhos do celular. Coisa rápida. Austin começa na segunda-feira. Ele vai precisar da sua sala. Assim, direto. Sem conversa, sem aviso prévio, absolutamente nada. Austin é o filho dele, 25 anos, recém-formado em MBA e convencido de que entende tudo sobre gestão porque tem 50 mil seguidores no LinkedIn. Ah, e meu nome é Bob Mackenzie. Tenho 47 anos e trabalho com sistemas na Hartwell Industrial Solutions desde que deixei o exército. Na época, eu era especialista em logística em Fort Campbell, cuidando da cadeia de suprimentos de batalhões inteiros. Quando você é responsável por garantir que 3.000 soldados tenham tudo o que precisam no momento exato, aprende uma ou duas coisas sobre manter sistemas funcionando direito. Esse treinamento ficou comigo para sempre. No exército, tínhamos um ditado: planejamento antecipado evita desempenho horrível. Tudo que construí na Hartwell veio dessa mentalidade. Quando cheguei aqui em 2010, os sistemas deles eram remendados e ultrapassados. O software ERP era de 1998. O controle de fornecedores dependia de planilhas de Excel e os relatórios de conformidade só eram enviados quando alguém lembrava antes do prazo. Passei meus 2 primeiros anos apenas tentando entender como aquele lugar operava. A Hartwell fabrica componentes industriais, engrenagens, rolamentos, peças hidráulicas para máquinas pesadas. São 200 funcionários, quase todos muito bons no que fazem, mas com pouca intimidade com computadores. Foi aí que eu entrei. Veja, a indústria funciona como um organismo interligado. Não dá para mexer em um sistema sem bagunçar outros 3. Então, construí tudo sob medida. Criei scripts que conectavam nosso ERP antigo aos portais dos fornecedores. Desenvolvi alertas automáticos para quando o estoque caía abaixo do nível de segurança. Montei mecanismos de controle manual para quando os fornecedores mudavam o padrão dos arquivos, o que acontecia pelo menos 2 vezes por ano. A parte de conformidade, então, era um pesadelo. Empresas de manufatura como a nossa precisam prestar contas à OSHA, à EPA, a conselhos estaduais de segurança e mais uma série de agências. Perder um prazo ou enviar dados incompletos pode fechar uma empresa num piscar de olhos. Criei um sistema inteiro que rastreava cada exigência, cada prazo e cada formulário que precisava ser enviado. Demorei 3 anos para acertar tudo. Em 2015, a Hartwell funcionava como um relógio. Os fornecedores adoravam trabalhar com a gente porque os pagamentos eram processados sem problema algum, os pedidos chegavam certinhos e sempre tinha alguém para atender as ligações. Na maioria das vezes, este alguém era eu, porque construí um relacionamento direto com cada uma dessas pessoas. Jim, da Midwest Steel, sabia que podia me ligar na mesma hora quando surgia algum enrosco. Sarah, da Hydraulic Supply, mandava e-mails pessoais sempre que tinha estoque sobrando que podíamos comprar com desconto. Michael Hartwell nunca viu nada disso. Para ele, a empresa simplesmente seguia o fluxo. Os pedidos eram cumpridos, os relatórios enviados, os fornecedores pagos. Ele achava que tudo era totalmente automatizado, que sistemas modernos resolviam tudo sozinhos. O que ele não entendia é que, por trás de cada processo automático, havia cerca de 100 horas de programação personalizada e outras 50 horas de manutenção manual. Como o nosso sistema de pagamento a fornecedores. No papel parecia simples. O pedido chega, o material é recebido, a fatura é processada e o pagamento é feito. Na prática, nosso sistema não conversava com metade dos sistemas dos fornecedores. Os formatos das faturas mudavam o tempo todo, ou as confirmações de entrega vinham por e-mail, fax, telefone e às vezes até em bilhetes escritos pelos caminhoneiros. Eu precisava revisar manualmente cada transação para garantir que os valores batiam. Só o fornecedor de aço tinha 3 modelos de fatura, um para material padrão, outro para peça sob encomenda e outro para entrega urgente. O sistema deles gerava números de pedidos que não combinavam com os nossos.
Então, criei uma tabela de referência para alinhar tudo. Quando eles trocaram o software de contabilidade em 2018, passei 2 semanas reconstruindo toda a integração. Austin não tinha noção de nada disso. Para ele, eu era apenas um sujeito mais velho num escritório digitando no computador. Provavelmente achou que daria conta de tudo igual, talvez até mais rápido, já que cresceu mexendo em tecnologia. Michael ficou parado no meu escritório como se tivesse acabado de resolver um problema mundial. Finalmente levantou os olhos do celular, parecendo até surpreso por eu não reclamar. Claro, respondi. Só isso. Um simples claro. Ele assentiu e saiu, achando que tinha resolvido tudo com maestria. Fiquei ali sentado por uns 20 minutos, olhando para o escritório que tinha sido meu centro de operações por mais de uma década. Meu certificado do Exército pendurado ao lado dos 3 prêmios de segurança que nossa divisão ganhou sob a minha supervisão. O quadro branco onde eu acompanhava prazos com fornecedores. O segundo monitor onde deixava todos os painéis de conformidade rodando. Quer saber? Tudo certo. Peguei só 3 coisas. Minha caneca térmica com o logo desbotado da empresa, meu caderno com 15 anos de senhas e contatos de fornecedores e um pendrive com uma cópia dos scripts, automações e ajustes manuais, os mesmos que eu havia armazenado no servidor da empresa. O resto, os monitores, a cadeira ergonômica que Austin provavelmente substituiria por um setup gamer, a planta que milagrosamente sobreviveu à luz fluorescente, deixei tudo ali para ele descobrir sozinho. Antes de sair, mandei um e-mail simples para Pat Coleman, do RH. Transição temporária para trabalho remoto enquanto o escritório se reorganiza. Disponível por e-mail se necessário. Depois entrei na minha caminhonete e fui para casa. Não olhei para trás nem por um segundo. Segunda-feira de manhã chegou, e eu, da mesa da cozinha, vi Austin postar sobre seu primeiro dia no escritório. O garoto levou um Ring Might para uma fábrica? Postou no Instagram com uma legenda falando sobre renovar a energia de um setor tradicional. Quase derrubei o café. A verdade é que a diretoria não entendia o que eu realmente fazia ali. Só sabiam que, quando os fornecedores ligavam com problemas, eu resolvia. Quando o software de conformidade travava durante as auditorias, eu consertava. Quando o nosso maior cliente precisava que pedidos urgentes passassem pelo sistema, eles passavam. Todo mundo achava que era tudo automático, que os computadores se viravam sozinhos. O que ninguém imaginava era que eu tinha passado 15 anos montando um ecossistema personalizado que parecia automatizado, mas dependia de intervenção humana o tempo todo. Como o nosso relatório diário de operações, enviado toda terça-feira às 8h15 em ponto, Austin provavelmente achava que aquilo se mandava sozinho. Na verdade, eu extraía dados de 5 sistemas diferentes, comparava tudo com os cronogramas de entrega, ajustava manualmente as variações sazonais que nosso software não conseguia prever e ainda formatava tudo para que a equipe de gestão entendesse o que estava olhando. O primeiro sinal de alerta veio logo na manhã de terça-feira. O relatório de operações não foi enviado. Austin mandou um e-mail perguntando onde estava o arquivo e, claro, copiou metade da diretoria, como se estivesse assumindo o comando. Eu fiquei só observando ele se embolar por quase 1 hora antes de finalmente ligar para o departamento de TI. O coitado do Gary passou 3 horas tentando explicar que não existia nenhum gerador automático de relatórios e que Bob Mackenzie, no caso eu, fazia tudo manualmente há anos. Deixei muitos e-mails do Austin sem resposta, mas ainda assim acompanhava o que estava acontecendo. Preparei outra xícara de café e fui trabalhar em algo mais interessante, meu plano de negócios para consultoria. Veja, no Exército, chamávamos isso de conhecimento institucional, aquelas informações que nunca vão para os manuais porque são específicas demais, mudam o tempo todo ou dependem de experiência prática para fazer sentido. Toda a unidade militar tem caras como eu, aqueles que carregam esse conhecimento na cabeça. Perder alguém assim, sem um período de transição, é pedir para a operação desmoronar. E era exatamente isso que estava acontecendo na Hartwell. E eu, comodamente sentado na minha cozinha, assistia tudo de camarote. Na quarta-feira, surgiu o primeiro problema de conformidade. O Conselho Estadual de Segurança enviou um aviso de inspeção de rotina. Algo simples que exige resposta em 48 horas. Normalmente, eu resolvia isso em 20 minutos. Reunia os relatórios certos, conferia os protocolos atualizados
e enviava a resposta. Desta vez, Austin passou o dia inteiro tentando descobrir quais formulários preencher e a que protocolos eles se referiam. Na manhã de quinta-feira, ele me ligou. Bob, oi, uma pergunta rápida sobre a questão da conformidade com as normas de segurança. Onde guardamos esses protocolos? Não estou disponível, respondi. Certo, mas é urgente. O inspetor quer os procedimentos de armazenamento de produtos químicos e eu não acho a documentação. Esses documentos estão no banco de dados de conformidade, protegido por senha, atualizado manualmente todo mês. Pausa longa. Qual é a senha? Agora trabalho por contrato, $150 por hora, com compromisso mínimo de 3 meses. Outra pausa, maior ainda. As 500 unidades estavam lá, só tinham sido lançadas com código errado. Resultado? Estoque incorreto, contabilidade equivocada e pagamento aprovado sem revisar. Foi aí que Jim, da Midwest Steel, me ligou diretamente. Bob, o que está acontecendo aí? O garoto parece não saber como funciona o processo de recebimento. Devo falar com outra pessoa? Estou trabalhando como freelancer agora, Jim. Se a Hartwell quiser que eu cuide do relacionamento com fornecedores, eles já sabem meus preços. Freelancer? Puxa, devia ter me contado antes. A gente está pensando em contratar um consultor para otimizar nosso sistema de gestão de fornecedores. Você se interessa? Essa conversa me rendeu meu primeiro cliente. A Midwest Steel me contratou para auditar seu processo de contas a pagar e implementar algumas automações que eu já usava na Hartwell. $12 mil por um projeto de 3 meses. Nada mal para minha primeira semana como consultor. Enquanto isso na Hartwell, Austin descobria que gerenciar operações não é ter skill em PowerPoint. O prazo da conciliação mensal com fornecedores estava chegando, um processo em que comparávamos pedidos de compra, mercadorias recebidas e aceitas e faturas dos fornecedores. Valores faturados. Eu havia automatizado uns 70% disso, mas o restante precisava de revisão manual porque fornecedores mudavam seus formatos, nosso ERP tinha suas manhas e caminhoneiros às vezes anotavam números errados nos comprovantes. Austin tentou rodar meus scripts de automação, mas eles falharam porque ele não sabia fazer as etapas manuais de preparação. Os scripts esperavam dados em um formato específico, mas metade dos fornecedores já tinham mudado o padrão desde a última atualização. Ele passou 2 dias tentando depurar o problema antes de desistir e pagar todas as faturas sem conciliar nada. No final da segunda semana, mais 3 fornecedores me contataram diretamente perguntando se eu ainda cuidava das contas deles. No setor industrial, tudo se espalha rápido, principalmente quando os pagamentos começam a atrasar ou vir com erro. Austin postou outro story no Instagram do seu escritório. A mesma ring light, mas agora com cara de quem não dorme há dias. A legenda falava sobre aprender o básico e mergulhar de cabeça nas operações. Os comentários eram só colegas de MBA dizendo quão visionário ele era. Se eles soubessem... O mais irônico é que Michael ainda achava que estava tudo ótimo. Austin mantinha a pose, enviando e-mails diários falando de otimização de fluxo de trabalho e melhores práticas. Só não mencionava que essas otimizações estavam criando mais problemas do que resoluções, e que a conta disso chegaria em 1 mês ou 2. Mas eu sabia que era questão de tempo. No exército, aprendemos que falhas de sistemas não vêm de uma vez. Elas cascateiam. Um problema pequeno cria outro, que cria outro, até que tudo para. Austin estava gerando esses problemas mais rápido do que conseguia perceber, quanto mais corrigir. Eu só precisava deixar a gravidade agir. No segundo mês, os estragos reais começaram. Austin conseguiu quebrar nosso sistema de pagamento a fornecedores tentando otimizá-lo durante um fim de semana. O garoto viu uns vídeos no YouTube sobre otimização de processos e resolveu que nosso fluxo de aprovação de pagamentos era complicado demais, então excluiu metade das etapas de verificação. Na manhã de segunda-feira, 3 fornecedores ligaram perguntando por que seus pagamentos estavam atrasados há 2 semanas.
Acontece que o sistema simplificado do Austin estava aprovando pagamentos que nunca chegavam a ser processados. As faturas simplesmente ficaram presas em um limbo digital que ele tinha criado sem perceber. Gary, da TE, levou 3 dias para descobrir para onde os pagamentos tinham ido e mais uma semana para processá-los manualmente. Foi assim que a Hartwell perdeu seu primeiro grande cliente. A Richardson Manufacturing era nossa parceira havia 8 anos, uma relação sólida construída em entregas pontuais e comunicação transparente. Quando a gerente de compras deles, Lisa Williams, ligou para perguntar sobre um atraso na entrega, Austin respondeu usando aqueles jargões corporativos sobre otimização da cadeia de suprimentos e atrasos temporários no processamento. Lisa já tinha ouvido esse tipo de discurso antes. Geralmente significava que a empresa estava com problemas. Ela cancelou o contrato no dia seguinte. Conta anual de $150 mil perdida. Ela me mandou uma mensagem no LinkedIn naquela mesma tarde. Bob, soube que você está atuando como consultor agora. Precisamos de alguém que realmente entenda de operações industriais. Tem interesse? Essa acabou se tornando minha segunda cliente. A Richardson me contratou para revisar seus relacionamentos com fornecedores e recomendar melhorias no processo de gestão de suprimentos. Mais um projeto de $15 mil e ainda me apresentaram a outras 2 empresas de sua rede que precisavam de algo parecido. Enquanto isso, Austin aprendia na marra que seguidores no Instagram não servem para nada quando o assunto é a Auditoria Federal de Conformidade. A OSHA, Administração de Segurança e Saúde Ocupacional, apareceu para a inspeção anual de segurança no começo de fevereiro. Coisas de rotina, mas eles queriam conferir nossos protocolos atualizados de armazenamento de químicos, procedimentos de notificação de acidentes e os registros de treinamento dos funcionários. Eu lidava com inspeções da OSHA até dormindo. Tudo organizado, arquivado direitinho e com cruzamento às normas correspondentes. Geralmente levávamos cerca de 2 horas para reunir toda a documentação e explicar nossos procedimentos ao inspetor. Austin passou 3 dias inteiros correndo pela fábrica, tentando localizar documentos que simplesmente não existiam, no formato exigido pela OSHA. Nossos procedimentos de segurança estavam todos lá, mas espalhados por vários sistemas, alguns em arquivos digitais, outros em pastas de papel, e alguns só na cabeça de funcionários antigos que faziam tudo igual havia anos. O inspetor não ficou nada impressionado. Registrou 6 infrações por documentação inadequada e deu a Hartwell 30 dias para apresentar os relatórios de conformidade corretos. Isso acionou automaticamente uma revisão por parte da nossa seguradora, que aumentou nossos prêmios de responsabilidade civil em 40%. Michael me ligou naquela tarde, primeira ligação em 6 semanas. Bob, tivemos um problema na inspeção da OSHA. O Austin está se afogando nas questões de conformidade. Você poderia vir por 1 ou 2 dias só para nos ajudar a colocar as coisas nos eixos? Agora eu trabalho por contrato, respondi. Mínimo de 3 meses, taxa mensal de $12 mil. Silêncio demorado. 12 mil? Bob, isso é mais do que te pagávamos em 3 meses. É verdade, mas antes você tinha todo o meu tempo e conhecimento. Agora só recebe isso quando paga como todo mundo. Todo mundo? Tenho 4 clientes agora, Michael. Richardson Manufacturing, Midwest Steel, Industrial Components Corp. E Parker Hydraulics. Todas empresas que valorizam experiência, não diplomas de MBA. Outra pausa. Precisamos conversar pessoalmente sobre isso. Pode agendar uma consulta. Tarifas padrão se aplicam. Ele desligou. Naquela semana, a notícia começou a circular rápido no setor. O mundo da manufatura é pequeno. Gerentes de compras conversam entre si, fornecedores sabem quais empresas são organizadas e quais são um pesadelo. Quando os pagamentos começam a atrasar, quando pedidos são processados errado, quando funcionários antigos somem do nada, todo mundo percebe. Jim, da Midwest Steel, mencionou meu trabalho para um colega da Great Lakes Bearing. Isso gerou outro projeto.
Sarah, da Hydraulic Supply, me recomendou para uma empresa em Toledo que precisava de orientação para implementar um novo sistema de gestão de estoque. Em março, eu já estava recusando trabalhos porque não conseguia dar conta sozinho. Foi quando tomei minha primeira grande decisão de negócios. Contratei Janet Rodrigues, uma das profissionais que a Hartwell havia dispensado em janeiro. A melhor planejadora de produção com quem já trabalhei, com 15 anos de experiência, havia sido demitida porque a Austin precisava redimensionar a equipe. Ela aceitou a oportunidade de trabalhar comigo sem pensar duas vezes. Depois, trouxe Gary Walsh, supervisor de manutenção que estava na Hartwell fazia 12 anos antes de cair na segunda rodada de cortes. Gary conhecia cada máquina daquele chão de fábrica como se fossem carros dele. Resolvia problemas que a maioria dos engenheiros não conseguia nem com manuais e computadores. Montamos nossa empresa no escritório do meu porão e nos chamamos de Mackenzie Industrial Consulting. Nada sofisticado, mas em 2 semanas já tínhamos 6 projetos em andamento e uma fila de clientes esperando. A ironia não me escapou. A Hartwell estava cortando funcionários experientes para economizar, enquanto me pagava 3 vezes o meu antigo salário para fazer consultoria para os concorrentes deles. Austin tentava tocar as operações com um MBA e um ring light, enquanto eu construía um negócio usando justamente o conhecimento que eles decidiram que não precisavam. Mas a melhor parte foi acompanhar a evolução das redes sociais do Austin. As primeiras postagens eram cheias de confiança e expressões corporativas. Em março, ele já publicava frases motivacionais sobre aprender com os desafios e mentalidade de crescimento. Os comentários dos amigos do MBA começaram a ficar mais vazios, mais genéricos, mais força aí. Dava para sentir que algo estava fora do lugar. No final de março, saíram os resultados trimestrais. A receita da Hartwell tinha caído 18% em relação ao ano anterior. Os custos operacionais aumentaram por causa do acréscimo nos seguros, das taxas de consultoria e das ineficiências criadas pelas otimizações do Austin. Mais 2 clientes importantes mudaram de fornecedor, alegando problemas com confiabilidade de serviço. O preço das ações caiu de $34 para $28. Ainda não era um desastre, mas suficiente para chamar a atenção do conselho. Michael convocou outra reunião com a diretoria. O boato era de que algumas perguntas delicadas estavam sendo feitas sobre as mudanças operacionais. Austin sequer foi convidado. Mas eu estava tão ocupado que nem dei muita atenção. A Mackenzie Industrial Consulting já tinha agenda cheia até junho, com solicitações chegando mais rápido do que conseguíamos responder. A verdade é que havia uma grande demanda por gente que realmente entendesse como operações de manufatura funcionam no mundo real, e não apenas em apresentações bonitas de PowerPoint. Em junho, a Hartwell já estava mergulhada em uma crise completa. Austin conseguiu derrubar o sistema principal de controle de estoque durante uma suposta atualização de rotina, que acabou sendo tudo menos rotineira. 3 dias inteiros de inatividade significaram que eles não conseguiam processar pedidos, acompanhar remessas e nem sequer informar aos clientes o que havia disponível no estoque. A gota d'água veio quando o maior cliente que ainda restava, a Industrial Dynamics, cancelou o contrato depois que um carregamento de componentes hidráulicos chegou com 2 semanas de atraso e faltando metade do pedido. Uma conta anual de $280 mil. Perdida. O diretor de compras me mandou um e-mail no mesmo dia. Bob, precisamos de parceiros confiáveis. Qual é a sua disponibilidade? Foi aí que Michael apareceu na porta da minha casa. Vi seu BMW entrando na minha garagem pela janela da cozinha. O mesmo sujeito que tinha entrado no meu escritório 5 meses antes como se fosse o dono do mundo, agora estava sentado dentro do carro por uns 10 minutos, como se estivesse reunindo coragem para bater à minha porta. Quando abri, ele parecia ter envelhecido uns 2 anos em poucos meses. Gravata frouxa, cabelo bagunçado, aquela autoconfiança corporativa tinha evaporado. Bob, disse ele, precisamos conversar. Afastei-me para o lado e deixei ele entrar.
Serviu um uísque para mim, parecia ser o tipo de conversa pela qual eu podia querer algo forte. Não ofereci um para ele. Ele se sentou no sofá como se esperasse que ele desabasse a qualquer momento. Começamos falando sobre contratempos temporários, dificuldades de expansão, a ideia de que Austin só precisava de mais tempo para se adaptar, todo aquele discurso corporativo que a gente usa quando tenta evitar admitir que cometeu um erro gigantesco. O conselho está fazendo perguntas. As ações caíram para $22. Perdemos 30% das nossas contas principais. Os prêmios de seguro dispararam depois das violações das normas da OSHA, e nossos custos operacionais subiram 40%, porque precisamos contratar consultores o tempo todo para consertar as coisas que a Austin quebra. Tomei um gole do meu uísque e esperei. Precisamos de você de volta, Bob. Restabelecemos seu salário completo, um escritório melhor, o que você quiser. Não estou disponível. Vamos lá, seja razoável. Essa sua consultoria é legal, mas não é carreira de verdade. Você tem 47 anos, precisa de estabilidade, benefícios, um plano para aposentadoria. Então entreguei a ele a pasta que tinha preparado na semana anterior. Relatório anual da McKinsey Industrial Consulting. 6 meses de atividade. Ele abriu devagar, como se estivesse com medo do que veria lá dentro. Projeções de receita, lista de clientes, métricas de crescimento. O rosto dele passou por umas 5 expressões diferentes enquanto lia. $380 mil em receita faturada? Ele me encarou como se eu tivesse dito que era astronauta. Em 6 meses? 8 clientes ativos agora. Agenda fechada até dezembro. Janet e Gary estão ganhando mais do que jamais ganharam na Hartwell, e estamos pensando em trazer mais 2 pessoas para a equipe. Mas isso é... Ele parou, encarando os números como se eles fossem mudar se ele olhasse tempo suficiente. Isso é mais do que pagamos para você em 3 anos. Esses clientes não acham que eu sou só um homem velho digitando em computadores. Eles entendem o valor de 15 anos de experiência. Sabem a diferença entre conhecimento real e um MBA. Michael colocou a pasta sobre a mesa de centro como se ela pesasse uns 20 quilos. O que você quer que eu diga ao conselho? Diga que vocês jogaram fora toda a base de conhecimento institucional para contratar um influenciador de redes sociais. Diga que você achou que 15 anos de sistemas personalizados e relacionamento com fornecedores poderiam ser substituídos por um garoto com um ring light. Conte exatamente o que aconteceu. Ele foi embora sem dizer uma palavra a mais. 2 semanas depois, a Hartwell anunciou que Austin estava saindo para buscar oportunidades empreendedoras. Em outras palavras, não podemos demitir o filho do CEO, mas podemos sumir com ele. Corria o boato de que o conselho tinha dado um ultimato para Michael consertar a bagunça operacional ou começar a procurar outro emprego. Eles contrataram uma consultoria de Chicago para reconstruir os sistemas. Custou $200 mil em 4 meses para refazer cerca de metade do que eu tinha criado em 15 anos. A outra metade, os relacionamentos com fornecedores, o conhecimento acumulado, as redes informais que faziam tudo andar, desapareceu para sempre. No Natal, as ações da Hartwell tinham caído para $18. Eles demitiram mais 35 funcionários, fecharam o escritório satélite em Toledo e já havia rumores de uma possível fusão. Mais 3 clientes importantes tinham abandonado o barco, e a seguradora ameaçava cancelar a cobertura completamente se eles não resolvessem os problemas de conformidade. Enquanto isso, a McKinsey Industrial Consulting prosperava. Tínhamos saído do meu porão para um escritório de verdade, contratado mais 2 consultores e estávamos com lista de espera de novos clientes. A Industrial Dynamics se tornou nossa maior conta, com um contrato anual de consultoria operacional contínua de $85 mil. A Richardson Manufacturing nos indicou para 3 empresas da rede deles. A Midwest Steel nos contratou para reformular completamente os sistemas de gestão de fornecedores. A melhor parte, porém, não era o dinheiro, era o respeito. Fornecedores que antes me tratavam como apenas mais um funcionário, agora me chamavam de Sr. McKinsey. Os clientes pediam minha opinião sobre estratégia, não apenas soluções técnicas. Depois de 15 anos invisível, finalmente fui notado.
6 meses depois recebi uma mensagem no LinkedIn de Austin. Ele trabalhava em uma startup em Austin, fazendo marketing de mídia social para uma empresa de tecnologia. A mensagem era curta. Espero que você esteja bem. Aprendi muito observando você trabalhar. Talvez possamos tomar um café um dia e você poderia me passar algumas dicas sobre gestão de operações. Nunca respondi. Algumas lições a gente aprende da maneira mais dura. Hoje em dia, quando jovens executivos me ligam falando sobre otimizar suas operações, faço sempre a mesma pergunta. Quem tem mantido seus sistemas funcionando todos esses anos? Porque em 9 de cada 10 vezes, eles não fazem ideia. Eles acreditam que tudo é automático, que software moderno resolve tudo sozinho. O que não entendem é que por trás de qualquer operação funcionando direito, existe alguém como eu. Alguém que sabe qual fornecedor acionar quando o sistema dá problema, qual intervenção manual funciona quando a automação falha, quais relacionamentos manter para que o negócio continue rodando quando o resto está caindo aos pedaços. Esse tipo de conhecimento não pode ser substituído por um MBA. Não pode ser automatizado por software e muito menos pode ser entregue ao filho de alguém só porque ele tem o sobrenome certo. Mas, normalmente, eles percebem isso, bem na hora em que o preço das ações começa a desabar e os clientes começam a me procurar. A história de Bob McKenzie nos lembra que experiência prática e conhecimento profundo do funcionamento de sistemas complexos não podem ser substituídos por diplomas ou redes sociais. Por trás de processos aparentemente automáticos, há sempre alguém garantindo que tudo funcione, resolvendo problemas invisíveis que muitos nem imaginam. Subestimar essa inteligência operacional pode gerar caos e prejuízos graves. O caso mostra que conhecimento institucional, paciência e atenção aos detalhes são ativos essenciais, e que a confiança cega em ferramentas modernas ou novos talentos, sem experiência real, pode custar caro. Bob também nos ensina que a valorização do saber prático e da competência verdadeira é recompensadora, mesmo quando outros ignoram sua importância. A grande lição do texto é que a experiência prática e o conhecimento institucional são insubstituíveis. Bob passou anos construindo sistemas, mantendo fornecedores e garantindo conformidade, algo que parecia automático para todos, mas dependia de intervenção humana constante. Quando uma pessoa inexperiente assume sem compreensão do ecossistema, erros se acumulam, prejudicando operações e finanças. Isso ensina que, no mundo corporativo, diplomas e aparências não garantem competência. Valorizar colaboradores que conhecem os processos de ponta a ponta, investir em treinamento e respeitar a experiência real é crucial. Além disso, a história mostra que reconhecer oportunidades, como Bob fez com sua consultoria, transforma crises em vantagens estratégicas e abre portas para crescimento sustentável. Agora me diz, qual ação de Austin você considera mais desastrosa e por quê? Se você fosse Michael, confiaria novamente no filho ou mudaria a estratégia da empresa? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que mostram como a experiência de verdade faz toda a diferença.